Lucas Siqueira, você poderia explicar, professor Johnny Zini, e aí Johnny, você poderia explicar o que é resistência ou não periférica à insulina? O que muda no corpo isso? Sempre vejo você falando sobre isso, não entendo. Lucas, isso é uma coisa mais fundamental, isso é teoria, né? E ele é o conceito, né? Resistência periférica à insulina é quando você tem uma situação metabólica em que a insulina, o hormônio mais anabólico que a gente tem e que é eminentemente anabólico. Ah, testosterona não é? Não, não é. Testosterona é anabólico para proteína, por exemplo, e catabólico para gordura, tá? A insulina é anabólico para proteína e para gordura. Então a insulina, o hormônio mais anabólico que a gente tem, ele não entra na célula e células gerais do corpo. E ele não faz o seu efeito. Qual é o efeito do hormônio insulina, né? É permitir que a gente tenha entrada de glicose dentro da célula, tá? Quando você tem resistência à insulina, a insulina não ativa a captação de glicose da célula, a glicose se acumula no vaso e com o tempo você vai tendo uma deterioração do que é o teu organismo. Por que isso acontece? Primeiro que glicose tem uma capacidade oxidativa imensa, então ela começa como uma doença microvascular. Você vai perdendo o que são os órgãos que dependem de microcirculação, cérebro, olhos, rins. Tudo isso, a tendência é que você perca ao longo da vida, ficando com insuficiência renal, tendo alteração cerebral, tendo alteração visual e, claro, cardiovascular, né? Por quê? Porque a gente está falando de vascular. Agora, antes disso acontecer, o que você tem? Você tem perda muscular e aumento da reserva de gordura. Por que isso? Ué, porque sem insulina o músculo não capta nem aminoácido, nem glicose, então ele não faz síntese de proteína à mesma medida que ele perde. Ué, mas a gordura então precisa de insulina também? Então, só que a insulina alta, ela ativa uma enzima que chama lipase lipoproteica. E essa enzima, que não tem no músculo, por exemplo, né, não igual no gordura, ela joga grandes quantidades de glicose para dentro do tecido adiposo. E aí o que acontece? Você começa a ganhar gordura muito mais rápido. E essa condição, ela vai se agravando, a pessoa vai ganhando mais gordura, perdendo mais músculo, ficando mais doente, ela vai perdendo funções. Normalmente, a parte neurológica sofre antes, então doenças como, por exemplo, neuropatia diabética, né? Você vai sentindo, sabe quando você levanta da privada, que você está com o pé dormente, a perna, parece que está dando choque? Imagina que uma das consequências do diabetes mal controlada é essa, a pessoa sente isso o tempo inteiro. Pensa só que dificuldade, que tristeza, que sofrimento, né? Por isso que a gente cuida do diabetes, não é para ficar com um número bonito no exame, é para não ter esse tipo de sofrimento, tá? E depois que você faz esse ajuste, o que acontece? Você tem uma tendência a sempre piorar. Por quê? Porque você não consegue, com o paciente passando bem, colocar ele no nível normal. Ou seja, um cara que tem, por exemplo, 20 anos de diabetes com uma hemoglobina glicada descompensada, com uma pressão arterial descompensada. Se você colocar ele numa hemoglobina glicada normal, se você deixar ele com a pressão normal, ele passa mal, porque o organismo já detonou. Então a gente entrou no que a gente chama de situação crônico-degenerativa. Estragou tanto que não tem mais conserto. E aí o que você consegue fazer? Minimizar o dano, mas você não consegue mais tratar. Por isso que a gente foca no tratamento do paciente com diabetes em manutenção do que são os cuidados para não existir comorbidades. Tá? Então, deficiência visual, cerebrovascular, cardíaca e renal. Tá? É a primeira coisa que você pensa quando você atende um paciente com diabetes. Como é que está o olho, como é que está o coração, como é que está o cérebro, como é que está o rim. Tá? Eu falo isso para você por quê? Porque para as pessoas isso é uma coisa meio telúrica, né? Ah, eu tenho que controlar minha glicemia, mas por quê? Eu não sinto nada. Né? E de fato, não sente. Mas aí o que acontece? Quando sentir também, já vai ser tarde demais. Tá? Então, diabetes é tratamento de estilo de vida, é
medicação quando necessário, e é um esforço hercúleo para controlar a resistência periférica à insulina, tá? Se eu conseguir um jeito mais fácil de explicar isso, eu prometo que eu vou pensar, tá?